Olá, vamos começar mais um Almodincast. Hoje a doutora Edna vai conversar com uma convidada muito especial, a doutora Fabiola Tasca, dermatologista. Nós vamos falar de um assunto que é rosácea. Muitas vezes você ouviu falar da rosácea na dermatologia, mas ela também, a gente pode falar dela na oftalmologia. E vai ser esse bate-papo entre a doutora Edna e a doutora Fabiola. Então, doutora Fabiola, eu gostaria que você se apresentasse, né? A convidada da doutora Edna hoje. Eu gostaria de agradecer o convite, principalmente, gente, para discutir esse assunto que a gente visualiza tanto na nossa prática, né, diária do consultório, porque ela afeta muito a qualidade da pele, que é a rosácea. E é interessante porque eu e a doutora Edna, a gente já tem alguns pacientes em comuns, né, e é importante que todo mundo saiba que a rosácea não afeta só a pele, mas ela pode afetar também a região dos olhos, como nós vamos falar, em até muitas vezes de 40% a 50% dos casos. Então é uma estatística muito alta. Na verdade, hoje em dia, cada vez mais, vemos a presença de rosácea, não só na pele, mas também nos olhos. A rosácea nos olhos pode prever o aparecimento da pele. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa estatística. Sim, então o que a gente tem, né, em relação a isso? Que a rosácea ocular, ela pode atingir até 58% dos pacientes, tá? E pode, inclusive, preceder as lesões cutâneas. O que é isso? Você pode começar com problema nos olhos, né, que a doutora Edna vai explicar como que isso se manifesta, e daí, depois de um tempo, você abrir o quadro na pele de rosácea. Então, pode preceder em adultos em até 15% dos casos, ou seja, 15 pacientes de cada 100, eles começam com sintomas nos olhos e depois que começa na pele. Explica como que fica, como que é o sintoma, se a pessoa ela tem dor, como que é o primeiro sintoma para saber que ela tem rosácea? A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, Rose. O que seria isso? Ela se manifesta-se como um avermelhamento da pele. Então, nós temos pequenos vasinhos, a pele começa a ficar vermelha. No início, ela não fica vermelho direto, ela vai ficar vermelha com alguns gatilhos, que a gente chama de trigger points. O que é isso? O estresse, às vezes uma noite mal dormida, mas mudanças bruscas de temperatura, então frio, calor, tá num ambiente refrigerado. É como se subisse aquele vermelhão, né? Exatamente. A pessoa tá aquele vai vermelhão, quente, né? Saunas, exercícios físicos, né? Alguns tipos de alimentos, então a gente percebe que, por exemplo, o álcool, alimentos que têm muito condimentos à base de pimentas, né, de uma maneira geral, alimentos que têm canela, alimentos que por si só já são quentes, então chás, uma temperatura mais alta. Tem também já publicações mostrando a questão da proteína do leite em alguns pacientes, até mesmo do glúten. E é só o vermelhão ou ela sente como se fosse uma sensação de um fogo também? Às vezes começa só com avermelhamento, mas às vezes ela sente também essa sensação como se fosse uma ardência, um calor, e isso muitas vezes até incha o rosto. Então a gente tem o grau 1, que é só esse avermelhamento, o grau 2, quando a gente já percebe outras lesões que parecem espinhas, né, mas que não tem às vezes muito pus, mais vermelhinhas, pequenas. Depois o outro grau vai evoluindo já para lesões com pus, até graus mais elevados, em que você tem tanta lesão que cursa até com deformidades da região do nariz, né? E nos olhos, Edna, como que é diagnosticado? Então, os olhos agora, houve um boom de rosácea associada às blefarites. Uhum. Começa muitas vezes simplesmente com o olho seco. Uhum. Então, hoje, as pessoas ficam muito nas telas, esquecem de piscar e o olho fica seco. Por que o olho fica seco? Porque temos as glândulas de meibômio aqui na pálpebra e ao não piscar, porque diminui a piscada, ou temos piscadas abortadas, a glândula do meibômio vai reter esses lipídios. Isso vai acabar causando uma inflamação crônica que chamamos blefarites. E também as conjuntivites. Então, e com isso, há uma neovascularização secundária, como se fosse socorrer aquela região inflamatória. Por exemplo, eu cito muito isso para os meus pacientes. Você planta uma mandioca, que é uma planta de raiz aqui, e não joga água nessa mandioca. Aqui ao lado tem uma poça de água.
a raiz da mandioca vai crescer para tentar trazer uma nutrição para aquele local. Então, como as glândulas estão inflamadas, fazendo um processo inflamatório crônico, elas acabam levando a uma atrofia. Então, vem essa neovascularização para tentar trazer algum alimento naquele local. Tanto a rosácea nos olhos quanto a rosácea, ela tem tratamento, mas ela não tem cura, né? Ou tem nos olhos? Não tem cura. Porque a rosácea também não tem na pele, né? Mas a gente sabe, pegando esse gancho da doutora Edna, que hoje as publicações mostram que na pele com rosácea tem uma deficiência da questão da hidratação normal, que é a perda, né, que é aquela que a gente fala a integridade da barreira cutânea. Tem uma pele que ela é mais sensível a tudo, né? Então, hoje, um dos pilares do tratamento da rosácea é você não usar nada muito agressivo nessa pele e usar produtos para tentar recompor essa barreira cutânea, essa defesa. Então, nesse paciente, a gente evita usar produtos com muito cheiro, ácidos, esfoliantes. A gente procura procurar restabelecer essa barreira. E fazer o laser para tentar melhorar esses vasinhos. Mas quando vocês falam hidratação, não tem nada a ver com faltar água no corpo também, não. Também tem. Também tem. O que a gente sabe é que esses vasinhos, eles reagem, por exemplo, você vai numa sauna, vai fazer uma atividade física, ingere uma bebida alcoólica, eles ficam mais reativos, é como se eles enchessem, ficam vermelhos e dão sintomatologia, tá? Então, o tratamento, ele se baseia nisso. Muitas vezes a gente tem que entrar com medicações de uso via oral, desde probióticos, muitas vezes até antibióticos e até o Roacutan. O tratamento, ele se baseia num guideline. Então, hoje a gente tem uma publicação que é um guideline de tratamento de rosácea. Então, inicialmente você tenta com terapias calmantes, hidratantes, não melhorou, você vai entrar com antibióticos, não melhorou, você entra com probióticos e daí você entra até com isotretinoína e sempre tentar investigar as causas. A gente sabe que pode ter uma causa, isso é contraditório, que seria a parte intestinal e a parte de estômago. Então, a gente tem uma bactéria que pode estar presente no nosso estômago, Helicobacter pylori, e essa bactéria, da mesma maneira que ela inflama o estômago, ela pode estar inflamando a pele. Então, é importante fazer uma investigação com endoscopia. Fora isso, está tendo publicações mostrando a interação do intestino diretamente com a pele. Então, hoje a gente tem que investigar o intestino desse paciente. O cérebro, né? Intestino, exatamente. Tá sendo bem então, cuidado. daí aparecem as intolerâncias a glúten, intolerância à lactose, tudo que inflama o intestino vai repercutir na rosácea. Mas, principalmente, o paciente tem que saber quais que são os gatilhos, né? Então, dos alimentos. Bebida alcoólica, alimentos com muita pimenta, né? Tudo que tem muita canela. Tem pacientes que têm uma reação até, às vezes, tomate, tudo isso. Então, o paciente tem uma lista e o paciente ele precisa saber o que ali piora ele ou não. Então, se é um paciente que faz sauna e percebe toda vez depois da sauna tem isso, a gente pede para ele evitar, né? Mas dizendo que tem controle, tá? O controle é em casa, evitando agressões, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá vermelha e vai pensar, vou fazer um peeling, passar um ácido para trocar essa pele. Vai piorar. Então, melhorar a hidratação, uso de medicações, a gente já entra como um dos primeiros tratamentos, e fazer o laser no rosto para melhorar esses vasinhos, tá? Edna, qual que é o sintoma nos olhos, né? No ponto de vista ocular, é muito semelhante ao da pele. Então, quando você me perguntou se isso tem cura, na oftalmologia, também eu acho que na dermatologia, você tem tratamentos que melhoram a qualidade de vida do paciente, melhora o quadro do paciente, mas às vezes o paciente me pergunta, doutora, depois que eu fizer esse tratamento, eu estou curada? Ele sente dor, Edna, ou não? Na blefarite, sim, porque em casos avançados, Rosela pode fazer até úlceras de córnea, que é extremamente doloroso. Então, o paciente não deve achar que olho seco é uma coisa banal. O ar-condicionado agora que nós Também, estamos usando em excesso. Nós estamos num país tropical que nós temos sol, ar-condicionado e tudo isso intensifica a evaporação da lágrima. O olho seco ele tem duas causas, né? É uma deficiência da glândula lacrimal que produz lágrima, que a Fabíola também, todo dermatologista, tem muita ligação com isso.
porque pode ser causada por lúpus, psoríase, artrite reumatoide, uso de medicação psiquiátrica, que é o olho seco que não tem água. O tratamento é repor a lágrima e às vezes botar aqueles pluguezinhos para fechar o canal lacrimal e tratar a doença primária. Mas hoje nós estamos falando do olho seco, que é responsável por 80% dos olhos secos atualmente, que é o evaporativo, que é muito comum hoje no jovem. Olho seco era doença de mulher em menopausa há pouco tempo e doentes. E hoje está acometendo até crianças. Casastela. Agora há pouco a Fabiola falou que ataca em 55% em crianças. E não é comum os pais ou as crianças reclamarem isso. Né? É uma doença genética ou não? Tem fundo genético? Tem uma base. Tem, mas não é obrigatório que um pai tenha rosácea, que o filho vai ter a rosácea. E outra pergunta, se a pessoa tem a rosácea na pele, provavelmente ela vai ter a rosácea nos olhos ou vice-versa ou não? É comum ter essa associação. São 58% dos pacientes com rosácea na pele vão ter rosácea ocular. O que acontece é um número alto. Então, cada 5 ou 6 pacientes de cada 10 que têm rosácea vão ter nos olhos. E o que é interessante é que 41% dessas manifestações do comprometimento ocular já tem envolvimento da córnea. E a severidade ocular não está relacionada com a pele. Eu posso ter uma pele extremamente discreta, o paciente ter só um vermelhinho, e quando ele toma muito vinho, e o olho ruim. E ao contrário, ele pode às vezes ter uma rosácea extremamente grave, que às vezes ele não consegue sair de casa, e o olho ser praticamente, não ter ser normal. Então não tem relação. O que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque assim, precisa ser feito, a rosácea é um tratamento que deve ser feito um diagnóstico como especialista. Por quê? Hoje a gente pode considerar a rosácea como se fosse uma doença como psoríase, como uma artrite, doença uma doença crônica. Mas qual que é o principal problema que a gente vê? A rosácea, esse avermelhamento no rosto, nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial. Pode confundir com melasma. Pode confundir com lúpus, tá? E pode confundir com que são doenças autoimunes, né? E pode confundir também com alergias, que é as dermatites de contato. Então, quando o paciente vem com esse avermelhamento, é obrigatório a gente pedir toda a parte reumatológica para excluir uma doença autoimune. Porque é muito comum, às vezes, o paciente vem com esse avermelhamento achando que é rosácea, já com problema no olho, e a gente faz um diagnóstico, vamos supor, de lúpus ou uma síndrome de Sjögren, que daí é uma doença autoimune, tá? Que não tem nada a ver com a rosácea, né? E que vai dar comprometimento nos olhos. Outra coisa, dermatite de contato, alergia, cosmético, a filtro solar. Então, é comum o paciente vir com o rosto vermelho e você pede um teste alérgico e dá uma alergia, vamos supor, a filtro solar. E ele está fazendo essa alergia no rosto e está fazendo também na região dos olhos. Então, o diagnóstico de rosácea tem que passar por um dermatologista, porque a gente tem que fazer esses diagnósticos diferenciais. Para separar, né? Pra e até mesmo a psoríase, tem pacientes que a manifestação da psoríase na pele é um avermelhamento com descamação, que confunde com rosácea. E a psoríase da uveíte, que tem problema ocular. Então, esse diagnóstico tem que ser feito pelo médico dermatologista, né? Porque todos esses problemas de pele, que a gente falou que são diagnósticos diferenciais da rosácea, tem comprometimento ocular. E o oftalmologista, ele tem que conhecer muito disso, porque muitas vezes ele vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. Por exemplo, a psoríase é uma uveíte, a rosácea é uma outra manifestação. Então, às vezes, nós vamos ficar ali. Será que o lúpus é outra, né? Então, é importante ter essa comunicação entre o dermatologista e o oftalmologista, para os dois juntos, muitas vezes, fecharem os diagnósticos. A vida desses pacientes. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante é que na oftalmologia, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor é o tratamento, né? A gente vê muita população, quando tem olho seco, vai na farmácia, tem uma prateleira que eles colocam todos juntos, os lubrificantes. Sim. Compra o mais barato para usar. Hoje em dia, nós estamos customizando, personalizando os colírios lubrificantes para cada tipo de patologia. Não é assim, acabou, né? Primeira coisa que o paciente tem que entender é que existem lubrificantes com
e sem conservantes. Né? O poliquad é um dos conservantes dos lubrificantes mais baratos e quando caídos, pingados no olho com muita frequência, ele pode fazer uma reação alérgica e piorar o quadro dele. Né? Então, colírio tem que ser prescrito pelo oftalmologista. Esses colírios que têm conservantes devem ser usados no máximo 4 vezes ao dia. Então, o ideal é quando o paciente vá ou no oftalmologista ou no dermatologista e que ele tenha melasma, se ele vai aqui, o ideal é que ele também vá ao oftalmologista para já ter esse cuidado. Sim, e quando ele vai no oftalmologista e detecta, né, uma blefarite, que ele vá a uma dermato para poder fazer um tratamento conjunto, né? Porque hoje a gente tem exames no consultório, no caso o Vise, o Review e a Quantificare, que são exames de imagem que a gente consegue ver todos os vasinhos do rosto. Então, muitas vezes você consegue dar um diagnóstico por esse exame precoce, de grau inicial. E a gente tem que lembrar que existe também uma associação da rosácea com muitas vezes ácaros na pele, tá? Então a gente vê associação disso. Um dos tratamentos para rosácea muitas vezes é o uso de medicações para matar esses ácaros. O ácaro não é causador da rosácea, mas muitas vezes ele está ali no meio piorando isso, tá? Então, a rosácea hoje é uma doença que é considerada crônica, inflamatória. É uma doença que, da mesma maneira que a doutora Edna falou em relação aos olhos, não usar colírios com conservantes, os hidratantes são especiais. Hoje a gente tem linhas, né, só de tratamentos específicos para rosácea, que são cosméticos sem muito corantes, conservantes. E daí entram muito dos cosméticos veganos, não porque é moda, porque é isso, porque os cosméticos veganos têm menos, né, desses aditivos, então é interessante, mas existem linhas específicas para peles sensíveis, peles avermelhadas com rosácea. A gente vive um mundo muito doido hoje. O estresse é uma coisa muito forte na vida de todo mundo, até as crianças hoje. Vocês acham que tanto na dermatologia quanto na oftalmologia, o estresse também é um gatilho para piorar? Sim, sim. E é engraçado, Rose, porque a gente tem maneiras, como a Fabiola falou, desses bichinhos na pele, né? Existe um bichinho que forma no cílio chamado Demodex. Que é o mesmo da rosácea. Então, esse Demodex é um bichinho muito feio. E quando eu estou explicando para o paciente, que eu mostro a fotografia, a pessoa não acredita. Mas quando vai fazer o exame, como ele faz exame microscópico, muitas vezes ele detecta esse bichinho que a olho nu, às vezes, a gente não vê. Né? E é importante, então, usar um filtro solar, porque a gente sabe que o sol piora. Usar hidratantes que não agridem a pele, hidratantes assim formulados da mesma maneira que os colírios, sem muito corante, conservante, que tentam imitar a nossa pele. Evitar lavar o rosto com sabonetes muito agressivos ou esfoliantes. A gente dá preferência por sabonetes que eles limpam a pele, mas sem ressecar. De criança, por exemplo? Não, existem específicos. De criança, muitas vezes, tem aquele cheirinho, tá? E aquele cheirinho na pele já é agressão. Então, são próprios sabonetes próprios para rosácea, ou às vezes as águas micelares também. Então, tem linhas que dentro de várias marcas, tem as linhas que chamam para pele sensível, né? E a gente usa muito as maquiagens também corretivas. Então, quando o paciente, até ele obter o tratamento com os lasers, com as medicações, ele pode usar um filtro com tom de base, né? E usando um filtro com tom de base, assim, mais para o lado do bege, para tentar disfarçar um pouco esse avermelhamento. Então, ele protege da luz, né? Porque a gente sabe que a luz visível também está interferindo. Recentemente foi descoberto uma radiação nova, que é ultravioleta longo. Então, a gente tinha ultravioleta B, A e agora o longo, que ele passa por tudo, tem luzes. E esse ultravioleta longo, que muitas vezes é responsável pela rosácea. Então, mesmo em ambiente fechado, o paciente que tem rosácea é orientado a usar um filtro solar para evitar o contato dessa luz, que essa luz pode estar piorando. Mas cada vez mais, relação da rosácea com a alimentação, com a falta de sono, com o estresse e com o intestino. Então, a gente casa tudo isso. É muito comum o paciente falar assim, minha rosácea piora com o glúten. Na verdade, o glúten inflama o intestino, e o intestino mais inflamado vai repercutir na pele. Então, cada caso é um caso, tem que se fazer uma investigação,
excluir doenças autoimunes, tem que ver essa parte do estômago, tem que ver essa parte do intestino, tem que ver como que ele modula o estresse, a parte hormonal também, né? Essas oscilações, uso de hormônios, muitas vezes até hormônios para melhorar a performance físicas, até adesivos, tudo isso a gente precisa ver, né, de hormônios. Então, precisa ser feita uma investigação para ver o que está acontecendo. E é importante, outra coisa a se falar na oftalmologia, é que os lubrificantes que são comprados, muitas vezes o paciente usa muito tempo, e todos os dias, e vai abandonando o colírio e de repente pinga 6, 8 meses depois. E às vezes esses colírios podem estar contaminados. Então, existem colírios agora com PEC, que a gente chama de Comod, porque ele tem um filtro. E esse filtro não deixa a bactéria entrar. Que é aquele mais difícil de pingar, né? Mas ele é mais difícil de pingar, mas ele não vai ter o conservante e evita as contaminações. E isso é importante também para os olhos, né? E agora esses tratamentos evoluíram, porque os pacientes começam a pingar colírio 10, 15 vezes por dia e a lágrima está evaporando. Então, tem colírios novos associados a glicerol, carmelose, hialuronato de sódio. E mesmo usando colírios, às vezes não resolve, você tem que associar o gel. E às vezes o olho seco começa a formar ceratites. As glândulas de meibômio entopem. Como se fosse uma caspinha, né? Isso, e aí elas soltam aquelas caspinhas nos cílios. E uma vez entupidas, se não forem desentupidas, elas entram em atrofia. Então, assim como na dermatologia, tem surgido aparelhos. A gente tem atualmente o LipFlow e o iLux, que joga uma temperatura de 50 graus na pálpebra, com uma placa protetora para não queimar o olho, desentope, porque essa gordura vai amolecer para sair, e espreme. E depois faz a luz pulsada, que é a mesma coisa que a Fabíola utiliza na pele, que os dermatos utilizam, né? Na oftalmologia ela tem uma ponteira menor, que é específica para essa região, de 580 a 1200, é uma luz pulsada intensa, que vai reativar essas glândulas a funcionar. E que, com isso, não vai eliminar, mas vai diminuir bastante essa neovascularização e a qualidade da lágrima. Exatamente. Daí, pegando o gancho, os lasers que a gente utiliza é a luz pulsada também, para melhorar esses vasinhos, mas tem também os lasers de picosegundos. O que é isso? É um raio laser que chega na pele muito rápido, ele vai e volta muito rápido, e que ele cauteriza esses vasinhos. Então, na clínica, a gente trabalha com o fotono, né, que é o fotono Starwalker, que ele faz isso. Então, o que vai determinar se é uma luz pulsada, se é um fotono? Essa avaliação de imagem inicial vai falar os calibres desses vasos, e daí a gente vai escolher o melhor tratamento. Por isso que não dá para, hoje em dia, não dá pra gente, a olho nu, vou fazer tal laser, não. É importante fotografar, e a gente vê e escolhe o melhor tratamento. E lembrar que é um tratamento em conjunto com algumas medicações. Então, hoje tem antioxidantes que a gente consegue, é como se fosse potencializar o filtro solar, à base de polipódium, de vitamina C, picnogenol, a luteína, que os oftalmologistas utilizam muito para melhorar a lubrificação. Tudo isso vai deixar essa pele mais resistente ao sol e também à luz e a essas mudanças bruscas de temperatura, tá? Então, é um tratamento em conjunto. E saber que a rosácea hoje, ela pode afetar a vida do paciente social. Tem muitos pacientes que chegam em graus extremos que eles não querem mais, muitas vezes, sair, ingerir bebida alcoólica ou confraternizar com a sua família, ou às vezes comer uma comida mais apimentada, porque começam a comer e começam a ficar com o rosto avermelhado, causa desconforto, né? Então, a rosácea não é só algo estético, é muitas vezes algo que vai comprometer o dia a dia e a vida social do paciente. Por isso que é importante a gente tratar. Então, vamos deixar uma dica, finalizar, né? Assim, a doutora Edna Fabíola, doutora Edna já agradece aqui como anfitriã, Fabíola. Você que você amarrasse, assim, finalizasse, né? Com uma dica, procurar seu dermatologista, tomar cuidado, tá sempre... Eu acho que a grande dica, se você começa a ficar com o rosto mais avermelhado, percebeu que está mais sensível, às vezes pessoas vão para a internet, às vezes começam a comprar produtos por conta própria. Isso pode agravar.
Então, às vezes é melhor parar tudo que está usando, procurar um especialista para entender o que está acontecendo com a sua pele. Porque a gente vê que no consultório chegam muitas pessoas que às vezes estão há 1 ano, 2 anos com a pele sensível e chegam falando assim, olha, eu já comprei milhões de coisas na internet e chegam lacrimejando o olho. Então, lembrar que a rosácea é algo que existe. Se você tem histórico na família, né, principalmente descendência italiana, espanhola, e se você percebeu que o seu rosto está mais avermelhado, com pequenas mudanças de clima, calor, sauna, exercício, ou quando você ingere uma bebida alcoólica, ficar atento e procurar um especialista. A minha dica é não vão à farmácia comprar um colírio sem receita médica. Desde um lubrificante a qualquer colírio. A semana passada eu recebi um paciente no consultório que tinha olho seco, que fazia hiperemia, e ele ia na farmácia, comprava um colírio e usava. Quando me mostrou, era um colírio lubrificante e um claril. O claril tira o vermelho do olho, mas ele é vasoconstrictor. Então, ele causa mais neovascularização e tem o efeito rebote do olho piorar. Esse paciente desenvolveu uma catarata capsular posterior, que vai ter que fazer uma cirurgia pelo uso prolongado de corticoide. Então, o colírio tem que ser prescrito por um oftalmologista. Então, obrigada, doutora Fabíola. Obrigada, doutora Ed, por participar do nosso Almodincast. E nós vamos voltar mais vezes, porque acho que tem muito assunto para estar trazendo aqui para a população. Ótimo, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Então, seguem ali o Almodincast, que tem um conteúdo rico, maravilhoso, para a gente poder viver bem. E até uma próxima.